Esdras capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, esse decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são meu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas de todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e as taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Essa é a lista. Tem tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1.000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Esdras capítulo 2. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiro, havia muitos que eram da província de Judá. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Zeraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispa, Bigvai, Reum e Baaná. Essa é a lista dos grupos de família do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172, Zefatias, 372, Ará, 775, Paaté Moabe, isso é, os descendentes de Jesuá e de Moabe, 2.812, Elã, 1.254, Zatu, 945, Sacai, 770, Bani, 642, Bebai, 623, Asgade, 1.222, Adonicam, 676, Bigvai, 2.056, Adim, 454, Até, também chamado de Ezequias, 98, Bezai, 323, Jotá, 112, Azum, 223, Zibá, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123, Netofá, 56, Anatote, 128, Asmavete, 42, Kiriat Arim, Zefirá e Berrote, 743, Ramá e Gebá, 621,
Miquimás 122, Betel e Ai 223, Nebo 52, Nagbis 156 e a outra Elam 1254, Arim 320, Lobe Adid e Ono 725, Jericó 345, Senás 3630. Esta é a lista dos grupos de famílias dos sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Jedaías, descendente de Jesuá, 973. Imer, 1502. Passur, 1247. Arim, 1017. Essa é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas, descendentes de Jesuá e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos, descendentes de Asaf, 128. Porteiros, descendentes de Salum, de Até, de Talmon, de Acude e Atita e de Sobai, ao todo 139. Essa é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Querós, Sia, Padom, Ebana, Agada, Acube, Agabi, Salmai, Anã, Gidel, Gar, Reiaías, Rezim, Necoda, Zan, Uzá, Passeia, Bezai, Asnate, Meunim, Nefizim, Baqueduque, Acufa, Ahu, Baslute, Meida, Arza, Barcós, Cícera, Temá, Nesias e Atifa. Essa é a lista dos grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zotai, Zoferete, Peruda, Jalá, Darzon, Gidel, Zefatias, Atil, Perequete, Azebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão eram de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melã, Tel-Arzã, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de família dos sacerdotes Abaías, Cós, Barzilai não puderam encontrar os registros que provassem que eram descendentes. O antepassado do grupo de famílias de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar que eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem os alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão usando o Urim e o Tumim. Todos os israelitas que voltaram, 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção de acordo com o que podiam: 514.000 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto.
Os músicos, os serventes, os porteiros do templo e outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros e outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar de Deus de Israel, para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas, e ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros, carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados à cidade de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida por mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte, os da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com seus parentes, os sacerdotes e os levitas e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de família de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf carregavam pratos musicais para louvar a Deus o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores, agradeciam ao Senhor, e os outros correspondiam. Eles diziam: o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Esdras capítulo 4. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo o templo de novo. De novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos de vocês
não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinho, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Vixe. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que eles atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e Jerusalém. Bislã, Mitrade, Tabel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes, contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: essa carta é enviada por Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários, que são naturais de Ereque, da Babilônia, e de Suzã, na terra de Elão. E junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província de Eufrates Oeste escreveram o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que, se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxa e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos os seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que, desde os tempos antigos, ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. E em outros tempos tem havido revoltas nela e por isso foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta a Reum, o governador, em Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província de Eufrates Oeste: saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida assim: então mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que, desde os tempos antigos, Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste. E o povo lhe pagava imposto e taxa. Portanto, deem ordem para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essas ordens com todo cuidado para evitar que tenham mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinzai e para os seus companheiros. Então, todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar a obra. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos ensina a obedecer a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, porque a Tua palavra diz: nós
obedecermos a Tua palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha estar implantada nos nossos corações. Que ela possa ser a direção da nossa vida. Senhor, muito obrigada pela vida de todos aqueles, Senhor, que têm participado desse projeto. Obrigada, Deus, pela vida da nossa irmã Laila, que tem se empenhado, meu Deus, a nos fazer conhecedor a cada dia da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, agraciar ela e a sua família por tudo isso. E aqui, Deus, eu já quero te agradecer por tudo. Abençoe cada vida que está ouvindo a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.